vamos só recapitular o que a gente bateu de papo hoje. Nós recebemos Fábio Fontes, que é prático há 54 anos, é isso? 54 anos da praticagem aqui de Santos. Só isso. Só isso. 84 anos de vida? É. Olha que beleza, gente. E é uma honra pra gente ter recebido ele. E nesse papo, ele abriu o coração e falou pra gente do início da carreira. Ele falou de histórias tristes e histórias felizes, né? Na condução aí dos grandes navios, da evolução dos navios, do combustível, né? Como evoluiu. E de toda a tecnologia, que inclusive a T2S participa muito das tecnologias envolvidas no porto, né? Toda a tecnologia que evoluiu ao longo desse tempo, né? Como que usa a informação dos ventos, das marés, tudo, né? Do solo, do canal do porto, a complexidade, os perigos. O processo também, né? O processo para virar prático. Se você quer virar prático, né? Vamos falar se é verdade ou se é mentira, a questão de ser de pai para filho, o que você acha? Assista até o final que você vai descobrir. Fala Marujo, bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos e não perder este conteúdo incrível que está cada vez melhor. E eu confesso que hoje eu estou muito emocionada, porque é um dia especial, não é todo dia que nós temos aqui um prático a bordo do nosso podcast. Então, primeiro eu queria agradecer aí a presença dos nossos queridos patrocinadores, T2S, Ricardo e Marlon. Opa, sempre um prazer estar aqui, um prazer inenarrável receber o comandante aqui. Estou super agradecido com o convite, né? Bom, eu estou aqui, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa historinha assim, linhas gerais da minha história, né? Gente, esse é o senhor Fábio Fontes de Melo. Fábio Melo Fontes. Fábio Melo Fontes. Eu já começo errando, já estou nervosa, me perdoa. É o Melo da minha mãe, né? E o Fontes do meu Fontes pai. do pai. E simplesmente é o presidente da praticagem de Santos hoje pela 7ª vez, não é isso? Sou o decano. O decano é o mais velho e o mais antigo. Olha Sou o mais velho em idade e o mais antigo em serviço. Caramba, 54 anos. Completo. É uma honra. Me sinto quase um dinossauro. Eu tenho a cabeça de um jovem no corpo de um idoso, mas eu não tenho. Eu não tenho diabetes, pressão alta, dor de coluna, dor de joelho, não tenho nada. Melhor que ele. Caramba, melhor que eu já. A coluna aqui, eu sou um jovem de 44 anos numa coluna de 80. Então eu vou trabalhando mais um pouco, estou lá, enquanto eu digo lá para meus colegas, enquanto eu não estiver atrapalhando o conjunto, vou ficar mais um pouco. Porque a minha cabeça, eu sou muito elétrico, eu faço muita coisa, corro, é filho que pede socorro, é neto, não sei o quê, é drone, é os amigos, é fotografia. Eu sou muito elétrico. Sensacional. Então, estou de bem com a vida. Em poucas palavras, sou um homem que estou de bem com a vida. Eu sou um velho, não me manco muito, não me posiciono na vida como um idoso. Tá certo. O espírito estou na estrada. Tem que ser esse espírito mesmo, né? Está no espírito, exatamente. É a cabeça, é o espírito. Show. Eu queria pedir para o senhor contar um pouquinho como que foi seu início de carreira, como o senhor começou na praticagem. Já foi como prático? Não, foi como prático. Foi como prático já. Né? Bom, processo seletivo, tem alguns mitos aí, né? Que falam, de pai para filho. Isso é um mito, eu já nem ligo, mas em Santos é assim. Eu já fui a um oculista há pouco tempo, cheguei lá, um homem de 40 e poucos anos, cheguei no gabinete dele para ele fazer a consulta, na parede tinha um quadro bonito, uma tela a óleo, um senhorzinho, cabeça branca, bigodão branco, um jaleco branco. Eu digo, só pode ser seu pai, né? Eu digo, meu pai é oftalmo, eu sou oftalmo e meu pai é oftalmo, mas não trabalhamos juntos. Ele tem a clínica dele, eu trabalho aqui. Quantos advogados que... Filho é advogado. Mas quando é prático, é aquela implicância, entendeu? Quantas vezes eu já ouvi, quem mais sustenta essa lenda é o santista. Eu sei que lá é uma máfia de pai para filho. Então eu respondo assim, nós somos 60 práticos. Não tem nenhum filho de prático. Nossa. Nenhum. Poderia ter, mas não tem nenhum filho de prático. Então carimba aí, mito. Não é verdade que passa não é verdade. O sujeito, para ser prático, tem que passar por um processo seletivo formal. E é assim, desde que a praticagem foi fundada. São 90 anos que se comemora agora, quando foi... Foi ontem, né? Agora o aniversário foi ontem. Foi ontem. Escolhido o dia do prático. Ontem, hoje mas 28, quem formalizou, 27 se comemora os 90 anos de praticagem como instituição formal, que começou quando? Lá atrás, quando Getúlio Vargas
autorizou a formação os práticos inicialmente eram muito primitivos, né? Tinha o chefão era o dono da lancha, era um prático, e os demais práticos ficavam lá no banco sentado e de vez em quando ele mandava, vai você hoje, vai você. E o prático ganhava uma mixaria. E ele acendia charuto com nota de 1.000 na época, né? E aí os práticos formaram uma comissão e foram ao Rio de Janeiro, no tempo não tinha Brasília. Era lá, Estou falando em 1930. Getúlio Vargas tomou posse do governo em 30. Isso foi em 33, os práticos procuraram o Getúlio e ele então autorizou, fez uma lei e a Marinha, então, foi criada uma instituição formal com a sociedade, associação dos práticos. Então aí a gente considera o início como instituição. Praticar como instituição, então formou 90 anos de existência. Mas tem uma nacional, não? É uma para cada porto? Uma para cada porto. Mas criou-se uma ou já criou? Não, nós temos o órgão de classe no Rio de Janeiro e em Brasília, que chama-se o CONAPRA, é masculino, porque é o Conselho Nacional de Praticagens. É uma entidade de classe, né? Que é suportada por uma contribuição mensal de cada um dos práticos brasileiros. E, então, o órgão de classe que atua junto ao Congresso, junto ao governo, junto à Marinha. Um órgão que tem mais expressão coletivamente do que individualmente. Aqui nós não somos nada. Praticar de Santos, né? Então, e quando criou, já criou descentralizado, assim, um para cada autoridade. Cada porto tem a sua praticagem local. Desde o comecinho já está assim. Desde o comecinho já está assim. A forma jurídica de organizar variou, já foi cooperativa de trabalho, já foi corporação, já foi associação. Hoje é sociedade limitada. E assim vamos caminhando. Entendeu? E não tem direito de transferência entre portos? Por exemplo, se eu mudar para Itajaí, não pode assumir a praticagem lá? Se eu quiser ser prático em Itajaí ou Vitória, eu tenho que participar de um novo processo. Eu agora tenho, que ainda não tinha no meu tempo, agora tem a contagem de pontos. Então, se o candidato é um capitão de maringuerra ou é um capitão de concurso, ele já senta, quando ele bota o bumbum na poltrona para fazer a prova escrita, o candidato do lado tem 0 pontos e ele já tem 10 pontos. Já parte, o zero dele é 10 pontos inicial na contagem total. Aí conta várias coisas, tem desempate, quem é mais velho, se for a mesma idade, quem tem mais filho. O processo é imparcial. E para atestar a seriedade do programa, eu vou contar um episódio. E tem mulher na praticagem? Tem mais de 10 12 no Brasil. Aqui em Santos tem 2 moças. Caramba, que legal. Diferente, né? Que legal. Uma das 2, por ser jovem, por ser magrinha, ela é dos 60 práticos, a mais ágil na escala. Ela pula que nem uma lebre, uma rapidez incrível. Já é mãe, inclusive. Casada com um prático do Rio. E ela é casada com o prático do Rio e trabalha aqui. Uma mas ela mora um pouco no Rio, um pouco. Então, o processo seletivo, voltando aqui, ele é extremamente transparente. Vou contar uma historinha rápida de um processo lá atrás, aos 15 ou 16 anos atrás, que a Marinha determinou processo seletivo para Santos para preencher uma vaga. Uma vaga. Apareceram 3 mil candidatos, uma coisa assim. Porque correu o rumor que o prático ganha muito dinheiro. Todo mundo fala, você está rico. Eu não estou rico, eu estou bem. Mas muita gente se candidata sem a menor condição de entrar. Sem a menor condição. 98% não tem a menor. Hoje, sonho. Não passa num processo seletivo desse quem não acumular, no mínimo, 10 mil horas de estudo. Caramba. Eu tive um amigo, já faleceu, era oficial de marinha, era engenheiro naval, brilhante, poliglota, classificador de regata. Ele era íntimo amigo de uma muito mais jovem, foi amigo na adolescência dos meus filhos. Depois ele foi ser oficial de marinha, entrou na escola naval, 01 de escola naval, um cara brilhante. Fez 3 exames para prática e não passou. Por quê? Porque não me ouviu. Não me ouviu. Você pode ser cientista da NASA. Se você não sentar o bumbum na cadeira e não estudar muito, não vai passar. Não adianta. Você pode ser o rei do mundo. Você pode ser, cara, premiado pela NASA, pode ser prêmio.
tem que estudar, porque é muito específico. O exame é extremamente É específico. uma prova técnica com... Muito. A peneira é muito fina, porque para cada vaga tem mais de 1.000 candidatos. Nos cursinhos da vida, por aí, dizem que é o melhor cargo que tem no Brasil, é prático, vai ganhar mais de 300 mil por mês. Conta uma mentira dessa, entendeu? Então, o grande aporte de candidatos é por força do dinheiro, é o grande chamamento. Eu não. Eu, quando procurei a praticagem, foi por que motivo? Eu queria viver perto dos meus filhos, porque eu era oficial de marinha mercante já há 6 anos e meio. Então eu passava mais ou menos assim, 3 dias em casa, 3 meses no mar. 3 dias em casa, 2 meses em mar. Cada vez que eu chegava, a minha mulher me recebia, ele sabe dessa história, com os filhos, as crianças. Eu logo casei muito jovem, com 22 anos, estou até hoje com a minha mulher. Em outubro faço 62 anos de casado. Nossa, parabéns. A minha mulher era muito bonita, mas naquele tempo era tudo difícil. Para pegar na mão era uma coisa terrível. Então eu casei com o meu primeiro salário. Era louco para casar, né? Casei com o meu primeiro salário. E aí logo vieram os filhos, de modo que eu tinha 3 filhos assim, pequenininhos. Escadinha. Eram lindos. Cada vez que eu ia chegar de viagem, a minha mulher, no dia que eu ia chegar, banho, meinha, bota branquinha, todos penteado, engomado. E eu que sempre gostei de fotografia, ia para o aterro do Flamengo, morava no Rio, né? Ia para o aterro do Flamengo e ficava o dia inteiro fotografando aquela criançada. Chegava de noite, trancava o banheiro, morava num apartamentinho menor que a minha sala de visita hoje. 37 metros quadrados, morei ali 7 anos. Caramba. Fui feliz para burra. Não tinha carro, não tinha telefone. Lá no Rio? No Rio. Naquela época, um telefone custava $4.500. Fortuna, né? O de, Nossa, aquele de fortuna. discar, Tinha que declarar no né? imposto de renda. Tinha que declarar no imposto de renda. Então, o meu celular da época era o orelhão da esquina. Vida modesta, salário de Petrobras, né? Então, depois, eu era entusiasta. Eu sou um homem feliz, porque sempre gostei do meu trabalho. Sempre gostei do meu trabalho. Tudo que eu fiz na vida, eu gostei. Segredo, né? Eu orientei a minha vida como eu queria. Desde menino que eu tinha fascinação por navio. Eu, com 10 anos, ia de bicicleta para a ponta da praia, ficava ali horas vendo aqueles navios passando. Sim. E eu O dizia senhor pro meu... nasceu em Santos e depois eu foi sou pro Rio. santista, só fui para o Rio porque eu fui para a escola de formação de oficiais. Sei. É um curso como outro qualquer, né? Um curso acadêmico, 3 anos. Sua esposa também é daqui de Santos? Não, minha esposa é do Rio. Ela só Minha conheceu lá. esposa, na verdade, é baiana, mas ela perdeu a mãe muito cedo. E aí o pai era fazendeiro em Ilhéus, ali no sul da Bahia. E então eram 7 meninas. Caramba. E o pai era daquelas famílias numerosas, 10 irmãos, 10 cunhados. Ele pegou as meninas e distribuiu, deu uma para cada pessoa. E elas cresceram cada uma numa realidade diferente. É uma história muito engraçada. Eu assisti a minha mulher ser apresentada por minha irmã. Bom, Nossa. aí voltando à minha... Eu falo demais, né? Falo demais. Sei que é bom, a gente gosta Mas assim. então, o processo seletivo é imparcial. Voltando para a história, um concurso para uma vaga. Para uma vaga. Só capitão de mar e guerra devia ter mais de 40 inscritos. Caramba. Capitão do longo curso devia ter uns 40 inscritos. Eu não imagino, não tenho certeza. E gente muito preparada naquele processo seletivo. Quem foi o aprovado nesse grupo? Para uma vaga, não tem negócio de choro nem vela. O segundo, o edital é claro, para uma vaga, do segundo em diante está guilhotinado. Não Já tem era. esperança, não fica. Acabou. Não tem banco de espera. E ninguém desiste, né? Ninguém desiste. Porque o lugar é bom. Sim. É uma profissão que tem carisma, tem muito perigosa. Sim. Mas tem carisma, é confortável, é agradável você bater papo com o comandante, ainda mais um jeito como eu. Conhece gente, né, de outras culturas, É. tá bacana. Pô, eu bati papo com o Fernando Henrique a bordo mesmo? do Porta-Aviões em São Paulo. Bom, então terminando a historinha de uma vaga. Passou um rapaz terráqueo, moleque novo de 20 e poucos anos. Como assim terráqueo? Terráqueo é o cara que não é do mar. Ah, tá. Isso é jargão nosso. Tava aqui a folheta na minha cabeça. Não, a gente os outros era alienígena. Não, na Marinha Americana a gente chama terráqueo. Adorei. Qualquer pessoa que não é marinheiro. Então ele não sabia, Não. nunca tinha pilotado? Não, mais outra coisa. O cara era de São João da Boa Vista. Que não Um tem moleque de tem. 20 e poucos anos formado em comércio exterior. Caramba, meu. Tudo a ver. Como é que esse cara passou em primeiro lugar? Devorou Então, mas os estudos. Filho de um engenheiro agrônomo, o pai bem de vida, Aí ouviu o senhor falou, estuda. Aí. investiu pesado no filho. Aham.
muito pesado. Então esse menino não fazia outra coisa. Solteiro, formado em comércio exterior, lá em São João da Boa Vista, o pai botou ele num apartamento no Rio de Janeiro, lá tem curso especializado, curso H. O moleque montou a bibliografia, o cara só estudava, o menino também tinha obsessão, queria essa vaga. E o pai prestigiou com dinheiro. Ele fez tudo que Deve ter dado umas Ritalina também. Provavelmente. Café com Red Bull. Mandou ele para os Estados Unidos fazer simulação, curso para simulação para prática. Ah, isso que eu ia perguntar, porque O tem que menino ter alguma experiência estudou inglês. com pilotagem. Experiência zero, mas ele foi buscar essa qualificação para enfrentar o exame. Aí chegou no exame, agora tem um exame, uma prova escrita, uma prova oral e uma prova prática no simulador. Então ele fez isso muito nos Estados Unidos. O pai investiu pesado. Ficou, acho que uns 4 anos investido nesse menino. Nossa. Caramba. O cara estava preparado. Chegou no dia da prova, ele sabia mais que qualquer capitão de mar e guerra, que não sabe nada. Não sabe nada. Aquele monte de galão, sabe. Mas é muito específico. Passou e a Marinha derrubou todos os ex-oficiais. E passou ele. Passou ele e a vaga foi dada para ele. Ele hoje é um colega meu, bom prático, ótimo prático. Mas ele recebe alguma formação prática antes de assumir? Porque ele não... Ele só... Quando o cara passa nesse processo seletivo, é para ser praticante de prático, não vai ser prático. Aí o que é? Aspirante. Ele fica 1 ano, 1 ano e meio, ele tem que fazer 1000 manobras acompanhado por outro prático. Os primeiros 2, 3 meses ele só vê, você vendo. O meu pai era um homem muito interessante. Meu pai brincava, era um homem muito inteligente, bem sucedido na vida, e ele brincava assim: não quer que eu aprenda alguma coisa? Não faça na minha frente. Se eu ver, uma vez só, está aprendido. Ele era muito sagaz, muito inteligente. Agora você imagine, o sujeito que vai fazer aquele exercício repetitivo dezenas, milhares de vezes. Para você passar a prática, depois passa um período de 1 ano a 1 ano e meio, treinando todo dia com todos os práticos, tem que treinar com todos. Embarca, faz. No começo ele fica 2 meses só vendo. Calado, só presta atenção. Fica vendo. Depois, do 3º mês em diante, o prático começa a entregar a manobra para ele. Se ele fizer errado, o prático corrige. Entendeu? Então, depois de 1 ano, o sujeito acaba aprendendo, né? Bom, isso, aí tem que fazer uma segunda prova, depois desse período de 1 ano a 1 ano e meio, faz um segundo exame para comprovar que aprendeu. Só que esse segundo exame é também quem faz é a autoridade marítima, é a Marinha. Só que a Marinha só marca essa segunda prova se e depois que receber um ofício da praticagem, assinado pelo presidente, atestando que aquele candidato, o João, está apto a fazer aquela prova. Se não for esse ofício, não adianta, a Marinha não marca o exame. Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. O senhor falou que é decano, né, que chama? O mais antigo da praticagem. Decano é o mais velho e o mais antigo. Mais velho e mais antigo. Em qualquer área. Tá. Pode ser no hospital, numa empresa de engenharia. O decano é o profissional mais velho e o mais antigo em serviço. E o senhor chegou a trabalhar com o Joaquim Marinho? Eu anotei aqui por curiosidade, porque a gente ouviu falar que ele Fui contemporâneo do velho Joaquim Marinho. Só trabalhava de terno de albene. Meia branca, paletó branco de albene, gravata branca, camisa branca Subindo a bordo do navio assim? Chapéu branco. Só trabalhava de terno. Nossa. Caramba. Não, até 1955, nenhum prático embarcava que não fosse de terno e gravata e chapéu. Caramba, meu. Chapéu com Quantos chapéus não caíram no mar? Pois é, até 1955. Uau! Acredite no que eu estou dizendo. Gente. E o velho Joaquim Marinho, cujo filho acabou sendo prático mais tarde comigo, mas o velho Joaquim Marinho, ele não era da associação de práticos. Ele era um prático independente, porque lá atrás, no início da história, tinha uma disputa política por mercado. Quando o Getúlio Vargas autorizou a criação da categoria, teve um grupo que ficou junto com o dono da lancha. Então, quando foi consolidada a existência da praticagem, a vida começou, ficou aquele anticorpos. Entre ele, logo aí o dono da lancha ficou velho, faleceu, e o velho Joaquim Marinho, com uma saúde de ferro, trabalhou até os 80 e poucos também. Aí, quando não tinha mais, a empresa já existia, os práticos da época, muito antes, eu cheguei em 69, eu estou contando história anterior, de 1930 e tantos. Então. Nos anos 40, os práticos começaram a convidar o velho Joaquim Marinho para ser prático.
da associação. Sim. Ele nunca aceitou, porque ele lutou tanto contra a formação da classe e se sentiu desconfortável. Mas era um ótimo prático. Ele trabalhava sozinho, só fazia os navios poloneses. Mas era um prático exímio, muito bom. Show. Entendeu? E o filho dele, depois de muitos anos, veio ser meu colega aqui. Olha. Também já faleceu. Caramba. E tem um outro também que já faleceu, que é famosinho, de Sergipe, chamado Zé Peixe. Zé Peixe? Gente, que figura. Você já ouviu falar? Ele Conheci pessoalmente. Jura? Pessoalmente. Ele subia a bordo, pelos vídeos reportagem que eu vi, eu passo verdade. para os alunos, ele sobe a bordo, subia, né, a bordo, e depois que acabava a manobra, em vez dele descer para a lancha e voltar de lancha para o cais, ele pulava na água, 15 metros de altura e voltava nadando. Não, mas ele chegava no navio nadando também. Ah, é? Nossa. Eu fui levar um naviozinho como comandante. Eu já era prático aqui em Santos. O dono do navio era meu amigo. Eram aquelas loirinhas que fazia sightseeing, turismo aqui na Baía de Santos. E ele vendeu o navio para um grupo lá de Aracaju. Chegou para mim, Fontes, você quer levar esse navio para mim? Você vai como comandante. Tá bom, eu vou levar, mas vou com a minha mulher. E tem um amigo que gosta de mar, que é médico aqui de Santos e tal. Doutor Mário Eugênio Malém, que já faleceu, mas era muito marinheiro, ele gostava de águas do mar. Era médico ginecologista, mas era apaixonado pelo mar. Então eu levei a minha mulher e levei o Mário Eugênio Malém, médico, junto nessa viagem daqui para Aracaju. Sim. Mas um naviozinho particular, não tinha... Aí nós paramos em Abrolho para pescar, depois continuamos. Chegamos lá em Aracaju, ancorei o navio na barra para esperar o prático, né? Quando veio, quem era o Zé Peixe. Aí o Zé Peixe não veio nadando de terra, mas ele veio a bordo de um supply da Petrobras. O supply passou navegando, nós estávamos ancorados ali em frente. Aquele supply enorme passou do lado do nosso navio, assim, uns 50, 60 metros. De repente aquele homem pula lá de cima. Ele podia pular do convés, que é baixinho. Sabe como é o supply? Baixinho atrás, só aquela estrutura na frente. Ele pulou lá de cima. Pá! Deu aquele anjo, mergulhou que nem espuma na água levantou. Aí veio nadando para o nosso Salto navio. olímpico. Salto olímpico. É, sim. Veio nadando, aí estava lá esperando o navio que eu estava. Aí não tava de terno, né? Nem de chapéu. Ele estava de bermuda, sem camisa. Aí pegou na escada de quebra-peito. Dentro do navio estava um caso muito famoso, um homem, cara, muito famoso. Estava eu, a minha mulher e o médico, esperando eles. Aí ele veio nadando, a gente viu ele chegar nadando no navio, pegou no quebra-peito, subiu. Quando ele deu de cara com a minha mulher, minha senhora, desculpe, eu estou assim de fora. Abriu um saco plástico da cintura, veio de bermuda, abriu, tirou uma camiseta dessa Hering, sequinha, pediu desculpa, virou de costas e vestiu. Olha só. Só por causa da minha mulher. Aí fomos navegando e tal, vira o ferro e tal, entramos para o porto, terminou a manobra, não atracou, ancorou lá dentro com uma correnteza fortíssima, ancorou com 2 âncoras. Aí ele bateu um papo de meia hora ali com a gente, então tirou uma fotografia. Aí se despediu, tirou, senhora dá licença, vou tirar a camisa, botou no saquinho a camiseta seca, amarrou na cintura aquele saco plástico, pum, saltou no mar e foi nadando para a terra. Mas era uma figura, folclórica. Isso que eu ia falar, parece uma história de folclore. Exato, existiu mesmo. No fundo do mar lá. Se não tivesse reportagem, eu não teria acreditado. Muito bem. Tem mais alguma história curiosa? Bom, deve ter muitas, né? Mas tem alguma que marcou a sua jornada aí como prático? Ou tanto boa quanto ruim, alguma emoção? Assim? Acho que ruim tem muito poucas, né? Um dia que eu saí com um navio, viagem inaugural, um navio impecável da MSC, e não é que na hora de descer do navio eu vacilei na escada de quebra-peito e pum, caiu. Bati de raspão na lancha, não me machuquei, fui para dentro d'água. E logo, claro, uma noite de verão, felizmente, o mar estava calmo, foi umas... Mas o navio parado? Ou não, o navio navegando, nunca se embarca, nem... O navio prático só embarca e desembarca, o navio andando. Caramba, mas aí por isso que não chama tem escada perigo de quebra-peito, cair embaixo da hélice, essas coisas? E o pior é que eu desci do lado direito do navio, ele estava fazendo uma curva para a esquerda, na saída da barra, mas mal sabia eu, que fiquei sabendo depois de 2 anos que eu voltei no mesmo navio, tinha um oficial que lembrava. Ele era o oficial que estava no dia na hora. Nossa. Eu, quando afundei, parecia uma coisa desesperadora. Nossa, a sensação de que eu afundei 5 metros. Devo ter afundado 2 metros. Mas o impacto da surpresa, você não espera cair. E tem risco de pegar na hélice? Tem, claro. Tem tanto a hélice da lancha, lancha, quando eu vim na superfície...
Não, Porque a tem a lancha lancha... tinha passado. Mas Ah. o perigo era o hélice do navio, que tem Mas quando você 9 caiu, metros de você não diâmetro. caiu perto da lancha também? Caí do lado, mas Então. caí, bati na lancha, já fui para a água, e a lancha passou por mim e não pegou. Uhum. Mas aí tinha preocupação, quando eu afundei, que eu vi na superfície, eu fiquei desesperado, nadando para afastar do navio, porque o navio, além de tudo, estava fazendo uma curva para a esquerda, Aham. e Isso, navio não tem tomaram direção uma na frente, é rabetada a ainda. traseira que vai. Aham. E digo, essa hélice veio em cima de mim. Eu fiquei Caramba. desesperado, me afastando do navio, estava de colete, Uhum. e aquilo dificulta você nadar. sim. Ele prende muito, eu afastei pouco. Mas aí o navio passou, foi embora, e a lancha logo me resgatou. Demorou 5, 8 minutos dentro d'água, e logo a lancha voltou no escuro, voltou o holofote, e me Nossa, e à resgatou noite da ainda, deve água, ser à noite, de desesperado. roupa, Caramba, de sapato. noite, Eu trabalho assim como eu estou. E aí me resgatou, a lancha avisou para o navio, perguntou, né? Não, o prático já está aqui na lancha, está safo, tudo safo, pode ir embora. O navio foi embora. 2 anos depois, embarco no mesmo navio, nem lembrava mais. O oficialzinho, rapaz jovem, foi o senhor que caiu aquela noite comigo. Coitado, Aí deve eu ter comecei ficado... a conversar, eu lembro, como é que foi? O senhor se machucou, né? Aí que eu conversei com ele, digo, não, porque o oficial, quando acompanha o prático, ele está com o rádio na mão. Se o prático cair, ele... Comandante, prático na água, homem na água. O comandante lá para a máquina na mesma hora. Ah, E entendi. foi o que aconteceu. Quando eu caí, ele dizia, o prático caiu. O comandante lá, parou, a primeira vez parou a máquina. Mas leva um tempo para parar, né? Não Demora para alguns segundos. Ah, é? É. Achei que demorava mais. Mas demora um pouquinho. Seja como for, eu estou vivo aqui. Graças a Deus, para Conversando contar com as histórias vocês. aqui. Não aconteceu nada. Caramba. E já caí Sensacional. outras mais 2 vezes, em situações diferentes. Ah, mas, então foram 3 quedas em quantos anos de Em carreira? 54 anos e quase 30 mil 54. embarques. Tá bom, 30 né? mil Né? manobras Tá bom, né? comandadas Perto pelo de senhor. 30 mil manobras. Deve estar beirando já. O- Então a taxa de acurácia segurança tá é top. bem razoável. Aham. Então, Sim. no mundo, esse ano no início do ano, morreram 2 práticos em Nova York. 2. Não vai. Agora faz um mês, morreu um prático árabe. Entendeu? Não, no Japão. Um na Arábia e um no Japão. Em Yokohama, ele foi embarcar no navio de passageiros, caiu na água, conseguiram resgatar a lancha, o navio arriou um bote com muita rapidez, resgatou o prático, trouxeram ele ferido para dentro do navio, e ele morreu já dentro do navio, ali deitado no chão, enquanto prestava o primeiro socorro, ele faleceu. Caramba. Prático japonês, Nossa. de triste. quase 60 e tantos anos de idade. É extremamente perigoso, né? Porque por mais que Tem tenha muito perigo. A profissão normas e tem tudo glamour, tem charme, mas é perigoso. mais. Então não se pode querer que um prático ganhe merreca. Não pode. Certo, É atividade que envolve Risco milhões de de, vida, dólares. né? Um navio que vem da China, o frete do navio daquele são milhões e milhões de dólares. Uma viagem, uma pernada Sob dá responsabilidade 8, de uma 10 pessoa. milhões de dólares. Não pode pagar R$20 para um prático. Então, corre aquela renda, aquela lenda de que é de pai para filho, não é. É muito específica a prova. Hoje, para passar num processo seletivo desse, quem pode ser o que for, se não sentar e não estudar, o último concurso entrou um engenheiro do ITA e outro do IME. O IME é o ITA do Exército, Instituto Militar de Engenharia. Sim. São cursos que entram 60 e se formam 12, 13. Olha o grau de dificuldade. Sim. Medicina é outra coisa. Minha neta é médica. Entraram 100, se formaram 99. Entendeu? Medicina é fácil, é só decoreba. O difícil é engenharia. Médicos, comentem aqui se vocês concordam. Viu? Minha neta A entrou lá em engenharia é Sorocaba, complicado. 100 se Formou formaram 99. 99 e uma que não se formou. Vai ver o curso de engenharia naval na USP. Começam com 80, se formam 12, 13. Então, esses meus colegas novos aí, um que é do ITA, o cara era engenheiro aeronáutico, porque o ITA forma mecânico, eletrônico, eletricista, ele era aeronáutico. Nunca ficou na profissão, morava em Juiz de Fora, era dono do cursinho Objetivo lá. Dava aula de matemática e física. O cara é gênio. Esse estudou 5.000 horas e passou. Mas, Porque já fora tinha esses história. caras muito excepcionais, mas se não estudar
Esses muito excepcionais têm que estudar 5.000 horas. E aí estuda... Exatas tem muito... Os cursos de exatas todas são assim, né? A taxa de desistência é muito alta. Dólar na FATEC, lá para o curso não tem jeito. Menos da metade se forma. Eu fiz engenharia de computação também. Eram 40 vagas, abriram mais 40, eram 80 e acho que se formaram 8. Santa Cecília aqui. Engenharia. Eu tenho um neto que é engenheiro de TI, lá da Unicamp. Quando foi na conclusão do curso, tinha lá um professor que nunca ninguém viu o rosto dele esboçar um leve sorriso. A turma tremia de medo desse professor engenheiro. Tinha um pavor dele, porque ele era duro na aula, duro nas provas, na correção, não perdoava nada. Aí na hora de fazer o TCC, todos da turma pegaram outros programas, sobrou o programa dele que ele tinha montado para se formar. Aí o Maurício, que é o meu neto, que desde pequenininho que ele estudava inglês e espanhol, porque gostava de língua, filho da minha filha mais velha, né? Aí o Maurício não teve jeito, eu vou pegar esse programa. Trabalhou naquele TCC mais de 4 meses. O TCC dele foi aproveitado para montar uma clínica de beleza, essas clínicas globais para mulher, que tem tudo, desde a fisioterapia, beleza, cabelo, né? Foi aproveitado por uma clínica lá de Campinas. O trabalho dele foi duro, penou 4 meses. Disse, como eu trabalhei nesse trabalho. Conclusão, esse menino hoje, o meu neto, mora na Holanda, casado com uma engenheira de TI também, muito linda, a esposa dele também. Estão lá 4 anos na Holanda. Aqui ele casou muito cedo e a minha mulher, ele foi criado na mão nossa, né? Então a minha mulher paparica esses netos. Maurício, você não vai ter um filho? Mimo só, né? Não vai me dar um bisneto? Digo, vó, no Brasil eu não tenho coragem de botar nem sonhava. Mas ele tinha lá um perfil no LinkedIn, o gringo achou o perfil dele, chamou para uma entrevista em São Paulo, foi contratado na hora, porque ele era fluente no inglês, no espanhol, contrataram na hora. Ele está lá, já teve várias promoções, então... Eu conto essa historinha para dizer que a competência é mandatória nos dias de hoje no mundo. Lógico. Entendeu? E falando em competência, estudo para a prova, né? E línguas também é um requisito para ser prático. É requisito falar inglês. Inglês? Só inglês? Ou não? Só inglês. Eu manobro já, as ordens de manobra são muito repetitivas. Então, pelos anos que eu estou na janela, eu manobro em alemão, em espanhol, em francês, em grego... Entendeu? Mas... Vai aprendendo as palavras. Mandarim não? Não, mandarim não. Mas o russo eu manobrava. Nossa. Mas aí num determinado instante, como eu sou prático há 50 e tantos anos, lá num determinado momento, parece que em algum lugar do mundo houve um acidente e parece que foi um prático que estava manobrando em russo e ele fez confusão entre Lieba e Prava, que é Boreste e Bombordo. Ele confundiu um com o outro e provocou um acidente. O inquérito, acho que foi na Inglaterra, comprovou que a culpa do acidente foi o prático querer insistir em usar o idioma russo. Aí foi criada uma norma internacional na International Maritime Organization, IMO, que é quem controla esse setor de marítimo, porto, né? Sim. Uma regra universal. Seja qual for a nacionalidade, o prático e o comandante só podem usar na ponte de comando um idioma, é o inglês. Depois do Costa Concórdia, aquele acidente na Itália, aquele navio de passageiro, os navios italianos, era tudo italiano, né? A ponte. Depois do acidente do Costa Concórdia, até os italianos, todo mundo italiano na ponte. A manobra é toda em inglês. Olha. Caramba. Não pode mais nem falar a língua Tem que deles. ser, né? Tem que padronizar. Né? Tem que Padronizou. padronizar, senão não Agora dá. não Né? tem mais perigo. Bom, aproveitando que o senhor comentou de acidente com Costa Concórdia, tem alguns acidentes que marcaram época, né? Eu queria perguntar um pouquinho de alguns que aconteceram aqui, porque o pessoal fala muito daquele que tem na praia, que tem ainda os restos. Os restos dos destroços, é o Recreio? Aquele? Não, o Recreio já saiu, ficou já pouquinho, ali no Canal 7. Em frente ali a Rua Trabuzzi. Mas tem um outro no Canal 5, que quando a maré está muito baixa,
Eu piloto muito drone, né? Então eu passo ali por cima na maré baixa com o drone, fica as cavernas todas do navio fora. Então a prefeitura cerca com baliza ali, quando a maré é alta é perigoso. Pessoa com 10 centímetros de água, um turista qualquer, tropeçar ali e se cortar, porque é tudo pedaço de ferro enferrujado. Então tá tudo cercado, mas na maré baixa você vê direitinho. É um casco de um veleiro antigo do século XIX, XVIII. Não se sabe. Se tentou descobrir quem era aquele navio. Não tem certeza. Uma lenda de que acho que Benedito Calixto pintou esse navio na Pinacoteca, tem, mas ninguém conseguiu comprovar, né, ainda. E para tirar aqueles destroços de lá também não tem, tipo, previsão, né? Porque deve ser muito... teria que cavar, só pode trabalhar cortando com oxigênio nos dias de maré baixa, que são poucas horas. Mas não é tão importante, aquilo está tudo cercado para... Virou atração turística, né? Nas marés baixas o turista passa ali, fotografa, vê. Mas fica ali mesmo. E tem alguns, tem o Ais Georgios e o Lorina. O senhor lembra dessas Lorina, histórias? eu trabalhei no trabalho do desencalhe. O Lorina foi levado para São Vicente. Para São Vicente. Imagina um navio e parar em São Vicente. Pois é, aí eu fui designado prático no Lorina. Isso em 1977. 77. E aí eu estava no Lorina, controlando, ele ficou encalhado lá no Lorina, levou-se, não tinha jeito de desencalhar, arranjaram outro navio para atracar contra a borda, amarrar, ficava balançando ali e transbordar com grabe a carga. Era granel. Granel de carvão. E eu estava lá designado como prático e fiquei lá 24 horas. O comandante era hostil aos práticos. Então ele não dava... Eu fiquei 24 horas em pé, não tinha nem cadeira para sentar, nada para comer, muito mal, ele dava um pouco de água. Pô, o cara arrumou uma confusão lá, o navio encalhou, ainda ficou criando carga. Eu estava lá com a função de... Porque ia tirando o cargo, uma hora ele ia começar a se mexer... E aí no finalzinho, quando ele começou a mexer, eu comecei a me sentir mal, passar mal, lógico, 24 horas sem comer nada. E ali o comandante hostil ao prático, eu estava ali controlando, porque aquilo, quando foi saindo o carvão, foi durante 24 horas, vários grabes, né? Quando o navio começou a mexer para desencalhar, eu comecei a me sentir mal, chamei a praticagem pelo rádio. Praticagem, eu não estou aguentando em pé. Estou me sentindo muito mal, acho que estou para desmaiar. Pelo amor de Deus, me manda outro prático aqui. Aí veio o Ismael Castanho, que já faleceu agora há pouco tempo. Ismael Castanho veio me substituir, eu estava em petição de miséria. Desci lá, fui para casa, tomar um banho, descansar, me alimentar, eu estava péssimo. Aí o Castanho assumiu no meu lugar e 2 horas depois o navio boiou, me chamou o remolcador e ele então colheu os louros da homenageada. Mas a história da vida é assim mesmo. Quem passou fome foi o senhor, né? Ele que levou ao povo então virou herói nacional, dizendo... Ismael Castanho desencalhou o Lorina. E de fato foi na mão dele, não foi na minha. Mas teve esse preâmbulo que eu precisava contar. E o que aconteceu foi que o comandante fez errado a manobra. Por isso que ele encalhou. Ele estava ancorado, mal ancorado. Acho que não. Porque a âncora tem que ter... quando você vê um navio ancorado aí na Bahia, que você olha... A âncora está a mais de 200 metros de distância. Porque cada elo da corrente do navio, cada elo daquele pesa mais de 20 quilos. É uma coisa extraordinária. A âncora em si deve pesar umas 8 toneladas, mas ela segura o navio não é pelo peso, é porque aquelas patas, ele faz esse ângulo aqui, aquele peso. Quanto mais força o navio faz, aquela corrente tem que deitar no fundo, quanto mais força a correnteza e o vento faz, mais ela enterra na areia. O navio devia estar ancorado com pouca quantidade de corrente. Quando bateu uma tempestade aí no porto, na Bahia, saiu arrastando o navio e o comandante se atrapalhou e bateu na pedra, no morro ali perto da Ilha das Palmas, e dali saiu e foi bater lá ali perto da Ilha Porchá, por ali assim, né? Deu azar, ele não soube, a máquina demorou para preparar, enfim... É uma fatalidade que acontece. Acontece de vez em quando. Mas não chega a danificar o navio, não, né? Não chega a danificar o navio nem nada, não, né? Quando encalha. Amassou um pouquinho, porque o fundo aqui não tem muita pedra, é tudo areia. Em pena baixar, mas precisou tirar a carga e o navio voltou normal. Não quebrou nada do navio, na verdade.
E de 2 mais recentes, tem o de 2017, que é o Login Pantanal, que derrubou 40 e poucos containers, mas isso já foi comprovado que não tem nada a ver com praticagem. Não, foi na Baía, alto mar. E o Capo San Antônio, que bateu na balsa. Esse é mais recente agora, né? Esse Capo San Antônio já está para ser julgado no Tribunal Marítimo por esse mês agora. Mas parece que a conclusão do inquérito, o prático que estava a bordo era o Robles, meu colega, que é tão entusiasmado com a profissão quanto eu, tão caprichoso no dia a dia dele quanto eu, super competente. E o Robles era o prático naquele domingo, um domingo ensolarado, por isso que foi muito fotografado, muito filmado, cheio de gente na balsa, quando da praia. Os grupos de WhatsApp cheio de vídeo. O WhatsApp estava cheio de filme, contando a história e tal. Mas, na verdade, o que aconteceu? Ele fez a manobra, saiu do Tecum, o navio estava muito vazio, todo fora d'água, e ele, quando começou a navegar em direção à Barra, daqui a pouco bateu um vento de mais de 70 quilômetros. Pegou o navio de lado, começou a levar para cima da balsa, já estava chegando a balsa. Começou a levar, comandante, o prático, o comandante congelou, digo, toda a força dele. Ele pediu para remeter, né, para tentar. O comandante, não, é muito perto, e só deu a metade. Aí o navio saiu raspando ali assim. Então, parece que o inquérito vai dar como caso fortuito. E aquele acidente gerou uma doutrina nova. Agora esses navios não podem mais trafegar totalmente vazio com a proa. Ele estava toda fora d'água. Totalmente vazio mesmo? Estava todo quase vazio. Eles não precisam encher os tanques para baixar? Pois é. Poderiam ter feito e não fizeram isso para, quando chegar no destino, não perder tanto tempo em sempre assim, né? Sempre querendo o tempo, né? Otimizar o tempo. Porque navio, uma hora custa uma fortuna. Né? O aluguel de um navio vagabundo hoje custa 35, 40 mil dólares por dia. Por dia. Então, os volumes são muito. E aí o comandante fica entre a cruz e a caldeirinha. Não sabe o que fazer. Ele não pode arranhar muito a norma de segurança e não pode desagradar o patrão, o armador. Então, parece que o caso foi meio fortuito, que não foi nem culpa do comandante, nem culpa do prático. Foi um vento violentíssimo que adveio de repente. O caso teve muita repercussão porque foi num domingo ensolarado, todo mundo viu. E o estrago, bem na balsa ali, né? Bem ali. Mas provavelmente não vão deixar decorar a Valha Grossa. O estrago na balsa não foi grande. O seguro pagou aqui, fez tudo novo. Na verdade, o maior prejuízo foi o navio que ficou aí uns 10 ou 12 dias parado para consertar. Rasgado no casco, né? Exato. Então, você multiplica 40 mil dólares dia por 10 dias, deu $500 mil de prejuízo. O comandante deve estar arrependido de não ter botado força total. Exatamente. Mas a vida é assim. E o senhor, né, com 50 anos de profissão, acompanhou um pouco da evolução, tanto do tamanho dos navios, quanto do porto, quanto das tecnologias usadas. O maior salto que a engenharia deu, o primeiro grande salto foi quando, nos anos 20 do século passado, quando terminou a era da navegação a vela e começou a era da navegação a vapor. E a primeira propulsão de navio foi o Fulton, que na Inglaterra, no finalzinho do século XIX, desenvolveu a caldeira a vapor que produzia trabalho. Entrava num cilindro e produzia trabalho. Isso movimentou a indústria inglesa. Imediatamente, ou em poucos anos depois, isso foi trazido para dentro dos navios. Mas aí, nessa época, finalzinho do século XIX e início do século XX, ainda toda a carga do planeta era transportada por grandes navios veleiros, com 4 mastros, 3, 4 mastros, alguns com 5 mastros. Quando não tinha nem coisa container, romântica, né? Que a gente vê nas fotografias, né? Pois bem. Era mais barato a carga transportada por aqueles veleiros. Aí surgiu um navio a propulsão a vapor, depois o segundo. Depois de muitos anos é que surgiu o motor diesel. E a diferença de velocidade era muito alta, né? Muito alta. Muito o veleiro alta. é bem devagarinho, né? Uma viagem do Grain Race, que tem muitos livros que eu já li quase todos. O Grain Race era o transporte de trigo do sul da Austrália, Wallaroo principalmente, era o porto. No portinho de Wallaroo, os veleiros grandes carregavam trigo até o máximo. Então ele saía de Falmouth for Orders, na Inglaterra, ia até a Austrália e voltava com a carga total. Isso dava 150 dias. Caramba!
250 dias. Você veja. 6,50. Hoje... Vai ficar meio ano. Meio ano. Hoje é o quê? 15, Fazia 20 duas, dias? 2 viagens por ano. Hoje uma viagem dessa é 30 dias. 30. Vai e volta. Entendeu? Então hoje... Vai e volta. Bom, teve um período... Então o principal passo na navegação mercante foi quando passou da vela para o vapor. Depois de uns 20 anos, mudou do vapor para o motor diesel. Hoje, e por muitos anos o motor diesel trabalhava com óleo diesel. Depois de uns 10 anos da presença do diesel na navegação, mudou para o fuel oil, que é um combustível mais barato, é uma borra preta, que é o resíduo final de quando tirou gasolina, diesel, querosene, avigás, não sei o quê. É o que sobra, A sobra é aquela borra. É o que chamam de bunker. Ela é tão grossa que às vezes precisa aquecer Nossa. para poder entrar no bico injetor dos motores, mas é mais barato. Custa $400 a tonelada. Presença de enxofre e tem o fuel oil com baixo teor de enxofre que custa mais caro. Então a Petrobras só produz, aqui no Brasil só tem o fuel oil mais refinado, que tem baixo teor de enxofre. Mas como lá na Europa inventaram um sistema de purificar os gases de descarga do navio, é um sistema chamado Scrubber. O que é isso? É uma pulverização sob alta pressão. Então todos os gases de descarga do motor diesel, você imagina um motor diesel de navio, gasta 100 mil litros por dia, um navio médio. Um conteneiro grande, mais de 200 mil. Caramba. Um navio de passageiro, 270 mil litros por dia. Então, aquilo vai tudo para a atmosfera, saindo nos gases de descarga. Então, eles inventaram esse Scrubber, que é um sistema que, para instalar nos navios velhos, custou $5 milhões para cada um. E agora todo navio novo é construído com um Scrubber. Então, todos os motores auxiliares e os motores principais canalizam aqueles gases de descarga para um único tubo e atravessam uma chuva de pressão, como se fosse uma cortina de água. Então esses gases que saem do motor com 850 graus, atravessa essa chuva de pressão e sai purinho lá em cima. Aí você vê aquela fumaça branca, aquela fumaça branca é vapor saturado. Sei. Mas a sujeira ficou toda ali. E volta para os tanques do navio. Entendi. Então, fica uma borra gigantesca. Concluindo a sua pergunta, da vela passou para o vapor, do vapor passou para o motor diesel com Sim. diesel, e do motor diesel mais para frente passou a trabalhar com o fuel oil, que é um produto Sim. preto, precisa ser pré-aquecido, mas é mais barato. E hoje tem algumas iniciativas também de energia solar. Já vi É, alguma coisa tão sobre isso, mas investigando ainda está muito... hidrogênio, solar. Isso. Já tem navio hoje operando o gás natural de petróleo. Não é o gás de cozinha. É o gás, o Liquefied Natural Gas. LNG, a sigla mundial. Fora do inglês não existe nada. Então é Liquefied Natural Gas. O LNG já tem navio de passageiro da costa, gigantesco, navio de 300 metros, trabalhando só com LNG. Sei. Mas no Brasil não tem nenhuma instalação para... Ele tem que se reabastecer. Sim, E a Costa designou um navio desse para trabalhar no verão brasileiro, desse ano que terminou. Sim. Na última hora, mas o Brasil não tem como fornecer. Então cancelaram e botaram o navio a diesel. Caramba. Então... Porque esse produto, só no primeiro mundo que tem para reabastecer. Sei. Mas tem muito navio já, porque o Liquefied Natural Gas tem abundância na natureza. É a matriz energética que mais cresce, dizem que cresce a 25% ao ano. Caramba. O consumo de aplicação do gás natural de petróleo para mover geradores, turbina, indústria, é a matriz que mais cresce no mundo. Sim. Mas não tem no Brasil. É como carro, a eletricidade. Elétrico, sim. Um colega meu me chamou para comprou lá um Volvo 90 elétrico, 4 motores. Senta aí. Senta o pé, pegou a Avenida Livre, eu quase tive uma vertigem. Deu 2G, enterrou no banco. Aquilo é uma coisa bárbara. Ele só pode rodar 400 quilômetros. Ele tem que ter um segundo carro a gasolina, se ele quiser ir para Curitiba, ou se ele quiser ir a Campinas, porque é 400 quilômetros. Onde que vai abastecer, né? Tem que ter o... É uma solução a que estrutura de abastecimento ainda é muito precária. ainda não está pronto. Sim. E o segundo ponto do carro elétrico,
Daqui a 8 anos tem que trocar a bateria. Vai custar quase o valor do carro usado. E vai criar um problema ambiental. Porque bateria também é totalmente... É um problema igual com dos resíduos nucleares. No mar, também. Pois é. E os navios que o senhor comentou, em tamanho, como é que está hoje? O Porto de Santos, ele consegue... A atividade daquele chamada indústria do transporte marítimo é uma atividade que, como tudo na humanidade, hoje depende de escala para ser lucrativo. Sim. E a engenharia deu um salto muito grande. A engenharia naval e a arquitetura naval, que são duas coisas distintas. A arquitetura naval, nem existe faculdade de arquitetura naval no Brasil, e é muito importante. No Brasil só tem engenharia naval. Mas no primeiro mundo, na Holanda, Estados Unidos, Alemanha, tem a Universidade de Arquitetura Naval e tem a Universidade do Engenheiro Naval. O arquiteto é o que projeta, que nessa atividade o mais difícil é o projeto. Construir um navio é fácil, entendeu? Navio se constrói nas Filipinas, nesses países do leste europeu, para baratear o custo. O difícil é projetar um navio. Muito bem. Essa engenharia naval e arquitetura naval, nesses anos que eu estou na praticagem, de 25 anos para cá, deu um salto gigantesco. Aprimorou muito. Hoje tem navio que já não tem mais leme. Ele tem a popa chata e é um cachimbo lá embaixo que gira 360 graus. O hélice gira. Mas aquilo é tudo hidráulico, é uma coisa sofisticadíssima. Só tem uma desvantagem o sistema. Duas desvantagens. É caro de instalar e é caro para fazer algum reparo se alguma coisa bater ali. Mas o que aquilo provoca em segurança, em eficiência, compensa. Então já tem navio de passageiro que aquilo ali, ele dá um cavalo de pau. Aí é uma coisa impressionante, entendeu? Os rebocadores do porto, é tudo agora com esse sistema. Por que isso foi possível só agora? Porque foi quando a engenharia mecânica alcançou um alto desenvolvimento no campo da eletrônica, da elétrica e da hidráulica. Quando misturou, né? Misturou tudo e o resultado, aquelas máquinas é um motor azimutal. Quando o comandante do rebocador, por exemplo, eu digo lá, meia força, 30%, ele mexe aqui só no ângulo. Aquela hélice está virando. Então, quando eu digo para, ele bota um para cada lado, assim, parou. Você tem que segurar, ele vira ao contrário, aquilo gira. O hélice não muda nunca a rotação, aquilo gira. Agora você imagina a máquina, a força hidráulica para girar uma máquina com 4.000 cavalos. Eu ia perguntar, porque assim, o rebocador ele chama atenção pelo fato de ser uma lancha tão pequena, né? Carregando um monstrão daquele, né? Cada bichinho daquele custa 10 milhões de dólares. E o quanto evoluiu nas últimas décadas a tecnologia? Absurdamente muito. Quando eu cheguei no porto, o cais não tinha defensa é aquele borrachão. Tinha que puxar os navios no laço. O rebocador era uma porcaria. Você ajudava pouco, ajudava muito pouco a manobra. Você tinha que vir atento para não virar, não emborcar o rebocador. Os navios eram menores, é verdade. Navio de 120 metros. Hoje é 300. Hoje é 300. Hoje, quando o prático embarca num navio com 280, ele... esse navio pequeno. Nova realidade. Entendeu? E nós percebemos isso muito cedo na praticagem. Como ali o nível médio intelectual é muito elevado, bom nível, eu nem tanto, mas os colegas novos são espetaculares. Então nós percebemos muito cedo que a estrutura do transporte marítimo mundial ia mudar e em pouco tempo ia começar a surgir navio grande. E aí não deu outra. Mas aí quando nós antevimos isso, começamos a mandar os práticos preparar nos Estados Unidos, na França, os mais novos principalmente, né? Fazer treinamento intensivo em centros de excelência, que lá na França, na Polônia, no Canal do Panamá e nos Estados Unidos, tem centro de treinamento para comandante e para prático, do mundo inteiro. Mas tem centro de treinamento aqui também? Não, tem Brasil? Um simulador na USP, né? Só na USP? Só na USP, é um conjunto. Então você tem aquele monte de tela, você simula, você monta o programa, e tudo que é novidade que surge aqui, então a gente leva lá para a USP, leva os parâmetros básicos, é um navio com tal calado, com tal comprimento, com tanta largura, aí os engenheiros da USP montam aquele programinha, e aí quando está tudo pronto a gente vai lá. Então você tem as telas todas, você vê a Baía de Santos, você vê a água, você vê a praia, e você vai fazendo a navegação direitinho, como se fosse de verdade. E ali a gente testa os parâmetros mais críticos. Então tinha que testar.
Tinha que botar os práticos lá, testamos, fazíamos dezenas de manobras lá, com vários tipos de navio, passava bem, por maior que fosse o navio, não teria nenhum problema. Sim. Mas depois optaram pelo túnel, né? Então, é uma decisão política. Pois é. E o senhor falou de treinamento e de simulação. Que tecnologias que a praticagem usa hoje para poder monitorar vento, onda? Sim. O Tudo nosso isso influencia. C3OT, que é o nosso centro C3OT, já visitei. Já visitou? Muito bonito aquilo. Lindo, Né? Pode ter certeza que aquilo é o que tem de mais moderno no planeta. Uau. Pode ter igual, não tem nada mais moderno que o nosso. Aquilo ali que orgulho, foi Brasil de Uzil. Ali o investimento em dinheiro foi grande, mas eu acho que foi muito maior intelectualmente falando. Você precisa ver quantos engenheiros trabalharam naquela obra, você não imagina. Uns 6 ou 7 ou 8 engenheiros de áreas diferentes. Tinha um aviador da FAB, teve um oficial de marinha especialista em computação, só nego cobra. E aí, eu sou uma besta, não sei nem nada, mas eu fui um estimulador. Eu estimulei, ajudei com a minha antiguidade, com a credibilidade que eu gozo. Eu estimulei a que os mais jovens tocassem esse programa. Então, visitaram um centro de excelência da Ecovias, do governo do Rio de Janeiro, do governo da Prefeitura de São Paulo, para formar, e aí construíram aquilo. Você não imagina, aquele piso lá, por baixo é aquele emaranhado de fio. São, acho que 16 câmaras de televisão que monitoram o navio desde a barra onde o prático embarca até terminar a manobra lá na COSIPA, na Uzi Minas, na VLI. Todo esse trajeto é acompanhado visualmente. Quando tem 2 navios, um de entrada e um de saída, o computador determina exatamente a hora, o minuto e o local do canal onde os 2 navios vão cruzar. E acontece que nesse canal, que é um canal raso, cheio de curvas, pelas normas da Marinha, tem local que não pode cruzar e tem local que pode. Então a gente monitora e os operadores lá informam os 2 práticos. Ó, você vai ter que segurar ou você pode seguir. Então, um reduz, o outro aumenta um pouquinho para mudar o ponto de cruzamento. Porque não tem semáforo. Pois é, para cruzar no lugar certo. Para não ter dúvida. Poderia até cruzar, mas para não ter dúvida. Segurança, né? Não pode passar muito perto do navio atracado, porque quando o navio passa perto, o navio mexe. Vai lá, vem. E às vezes mexe muito, estoura cabo. É um problema. Às vezes está operando também, né? Está operando, é perigoso. Pode um cabo estourar, pegar uma pessoa. E no navio, a tecnologia evoluiu para ajudar esse processo da praticagem? Muito. Mais radar, essas coisas? A comunicação do navio com a praticagem. Melhorou muito. Quando eu cheguei aqui não tinha rádio VHF. Tinha. Eu manobrava com um apitinho de juiz. O código era sonoro e o apito do navio. Teve que aprender código Morse? Não, isso eu já sabia. Faz parte da profissão. Né? Mas nós então montamos esse centro que tem estação meteorológica automática, tem boias oceânicas de medição de altura de vaga e o período das vagas. Isso é transmitido por internet para praticagem online. Então, quando lá o vento bateu, o anemômetro já mede a velocidade do vento em vários lugares de Santos. Tem na capitania, tem lá na VLI, nós temos marégrafos e sensores de vento em vários lugares. Na Ilha das Palmas, no Morro de Asa Delta, no prédio do lado da praticagem. Então, mede-se velocidade de vento, visibilidade, pluviosidade, quantos milímetros de chuva por dia. Então, a gente tem uma estação tudo importado da Alemanha, espetacular. Sim. Então, aquela informação da altura de vaga é importante, porque a gente informa a Capitania dos Portos, e depois de tanto período de tantos segundos, com tanto metro e tanto 2 metros de altura, aí a Capitania que decide, navio muito grande, muito pesado, não pode mais trafegar até que melhore o tempo. Então aí o porto costuma ficar 3, 4 horas parado e depois reinicia. A liberação do navio vem para vocês, quando vocês vão atuar no navio, vem da autoridade portuária ou vem da capitania? Não, vem da autoridade portuária. A capitania não tem nada com isso, a capitania só mexe com segurança. Então é a autoridade portuária, porque nós não decidimos nada, a gente recebe aquela bandeja pronta, ele dá. Tem 5 navios para entrar. Já na sequência, tem 8 para sair. Aí, como tem muita norma, antigamente não tinha norma nenhuma. Entrava e saía, porque os navios eram 120 metros e tal. Menos navios. Né? Menos navio. Não era tão menos, não. Tinha muito mais manobra que hoje. É mesmo? Tinha mais manobra. Antigamente, nos primeiros anos... Antigamente eu fazia comumente
mínimo de 5 manobras todo dia. O normal era fazer 6. E uma vez ou outra, 7. Num dia de 24 horas. Hoje, quando eu faço 4, o normal é 3 por dia. Entendeu? Porque com a escala, os navios aumentaram tanto de tamanho que precisa de menos navios. Diminuiu menos o número de navios. Sim. Quanto menos escala, melhor para o armador. Por isso que o armador pressiona, ele quer o canal mais profundo, eu também quero, para trazer mais carga na mesma viagem. Isso aí otimiza o lucro custo, deles. E quando vocês sobem no navio, vocês é que operam ele ali em cima ou fica acompanhando... Você só dá ordem para o capitão? Não, o prático dá todas as ordens. Ninguém põe a mão, ninguém faz nada. Porque também deve mudar os controles de fabricante, deve ser meio... Tudo meio parecido, mas o prático só... 10 aboreste. Entendi. Aí confere se o marinheiro foi 10 aboreste. Leme a meio. Aí ele vai vendo o rate of turn, quanto ele está indo, se vai mais devagar, mais depressa, ele precisa mais leme ou menos leme. Depois dá um leme ao contrário para quebrar aquela guinada. O prático que determina a velocidade que vai navegar. E quando chega no teatro de atracação, é o prático que comanda os rebocados. Fulano, passa o cabo aí, não sei o quê. Fulano, empurrando com 20%. Popa, número 2 aí, empurra com 40%. Entendeu? E vai... E conversando com o comandante sempre tô em me inglês. vendo... Eu tô calado aqui, eu só tô prestando atenção. Eu tô aqui admirando. Então, não precisa botar a mão em nada. Mas uma vez ou outra eu pego o marinheiro meio barbeiro. E vai lá e assume, né? Dá esse leme aqui. Eu vou lá, pego um pouquinho, daqui a pouco boto. E aí quando o marinheiro não é bom, eu canto para ele. Parece 10 a meio, bombordo 15 a meio. E aí eu faço com o navio não dê mais cabeçada nenhuma. Só de boca. Ou então eu pego direto lá. Faz um ditado. E assim, é lei. O capitão navio tem que esperar o prático é que vai... É obrigatório. É obrigatório. Quer dizer, agora, quando é navio de dragagem, ele é dispensado? Porque ou fica um prático acompanhando o tempo inteiro? Não. Quando é um navio, uma draga nova que vem, ela tem que fazer 5 viagens. Uma entrada, uma saída, depois uma entrada e uma saída 5 vezes acompanhado de um prático. Depois aí, depois libera 5 vezes aí, para que os oficiais do navio, é tudo holandês em geral, é chinês, né? Só tem holandês e chinês, na verdade. Chinês. A Van Nord e a Van Nord, esqueci o nome da outra chinesa. Então, faz 5 viagens, uma entrada e uma saída, uma viagem. Tipo um teste, né? Só para... Um teste, para o cara se familiarizar, se tiver alguma dúvida, pergunta para o prático e tal. Mas a draga tem muita manobra-habilidade. Anda de lado, atraca num lugar que tem a meio metro de folga, ela entra. E a draga faz tudo. Agora, aquilo ali, o comandante um dia, fui numa draga, numa dessas viagens, o holandês muito simpático, gordinho, bonachão, prático. Você não olhe para isto aqui como se fosse um navio. Isto aqui não é um navio, isto aqui é uma fábrica, é uma indústria. Porque aqueles braços descem, sobem, bombas gigantescas que aspiram. É um transformer. Aquele braço chupa um paralelepípedo como se fosse um cisco de areia. Não, é assustador mesmo. Assustador. Eu subi essa que está fazendo a dragagem aqui, no ano passado, quando nós fomos para Roterdã, a gente visitou a Van Nord e a gente subiu nessa draga, inclusive a gente almoçou lá, foi muito legal. Ai, que legal. Muito legal. E, eles mostraram a sala de controle, mostraram os guindastes, o aspirador lá. Cara, é um monstro. Surreal. Um monstro. E por essa razão, tem muita quebra. Eles têm a bordo uma quantidade gigantesca de sobressalente. Eles têm uma fábrica tem muito torneiro mecânico, soldador, fresador. Nossa, eles fabricam as peças lá. Fabricam lá. Por isso que ele falou que é uma indústria. Entendeu? Que legal. O brasileiro não faz isso. A hora que quebrar, se botar uma draga do Estado, vai ser uma lástima. Entendeu? Teve um cara desse aí que disse, se entregar para o governo controlar o deserto do Saara, em 6 meses vai faltar areia. Entendeu? Um pensador desse aí, eu escutei isso na Jovem Pan essa semana. Entendeu? Então, não pode. Lá com eles é empresa privada. Né? Então, eu conversando com o diretor, estava lá na nossa viagem para Israel, um daqueles rapazes era diretor de uma dessas aí, da Van Nord. Sim, o Eric. O Eric. Eu conversando com o Eric, ele me disse uma coisa muito interessante. Eu digo, Fontes, isso aqui, porque eu perguntei como é que isso se torna rentável, porque imagino que tem que agradar um bocado de político aí para ganhar. Ele disse, é muito simples. É a economia de escala. Você está vendo uma draga em Santos, mas nós estamos dragando em 30, 40 portos ao redor do mundo. Então a Van Nord tem resultado positivo
pela escala, porque a margem de lucro numa dragagem dessa é mínima. É que nem empresa aérea, você pega uma dessas, Latam, a margem de lucro é mínima. Só sobrevive no mercado por causa da economia de escala, são centenas de voos por dia. Se fosse pequeno, não dava. Não dá, não sobreviveria. Eu costumo perguntar, por que o Brasil hoje, com essa costa gigantesca, nós não temos um único navio de longo curso, nenhum. Pois é. O que o Brasil tem é os de cabotagem, que são todos capital estrangeiro, tripulação Eu brasileira, não vou nem comentar do FRMM. e alguns offshore. Por que o Brasil não tem nenhum navio? Para pensar. Qual é a razão? Excesso de imposto e excesso de burocracia. Exato. Todo o desenvolvimento tecnológico esbarra muito Trava nisso, né? Exatamente. A própria automação dos terminais, né? Assim, a taxa tributária é altíssima. Nós não temos a tecnologia desenvolvida aqui, a gente também não consegue importar, porque fica inviável. Né? Inviável. Isso só encarece o custo do serviço dentro do próprio serviço prestado. Mas olha, não é só o terminal. Eu agora tive lá no 8º Distrito Naval, todo de gravata e abotoadura, todo bonito, cerimônia lá de 11 de junho. Aquilo lá tem parada, banda de música, uma coisa suntuosa, né? Brilhante. Chique. Condecoração do Ordem Naval para um monte de figurão importante lá, né? E eu fui com o presidente da praticagem, eu fui com o motorista, ficou lá me esperando, eu tô lá, depois que termina aquela cerimônia, banda de música, a bandeira, coisa maravilhosa. O cerimonial é impecável. E depois tem um coquetel. Ele lá, o mestre cerimônia, está encerrada a solenidade, os presentes estão convidados a um coquetel aqui no Salão Nobre, e aí termina, retira a banda de música, os convida, todo mundo de gravata, lá só mulher, bem vestida, de bolsa, e aí vai todo mundo pro salão enorme, lá um salão cheio de garçom servindo, coquetelzinho, salgadinho e tal. E aí eu comecei a bater papo com um cidadão, eu sou muito conversador, né? E a gente não percebeu, não. Eu não conhecia esse cidadão, comecei a bater papo com ele, né? E aí ele disse, eu sou prático. Eu disse, você é prático? Eu tenho vários colegas de turma que são seus colegas, o Hermes, falou uns 4 ou 5 nomes. Ele era almirante, já na reserva, apresentava de terno. Eu sou o presidente da Amazônia Azul, uma empresa agregada à Marinha e tal. Aí comecei a conversar, eu conheço bem, prático, eu fui comandante do 1º Distrito Naval e tal, e estou batendo papo com ele. Aí chega um senhorzinho idoso, começou a bater papo com ele, demonstrando intimidade. Ele nunca me viu na vida. O almirante eu estava conhecendo naquela hora, no meio da festa, no meio de salgadinho. Aí chegou, esse senhor já foi entrou no coquetel, na conversa. né? O álcool já estava... Mais ou menos. Eu não bebi nada, mas eu estava todo com um copo de whisky na mão. Então, coquetel meio-dia, né? E aí se empolgar muito. O senhorzinho brincando... Você é amigo desse canalha? Aí eu quis virar fumaça. Mas esse senhorzinho parecia meu tio-avô. Ele começou a conversar e digo, mas era um cara intelectual, né? Disse, olha, eu vou te mandar fulano para falar com você. Falando assim com o almirante. Eu vou te mandar o fulano para falar com você. Ô Milton, você não vai na exposição? Uma exposição interessante sobre computação e tal. Vamos lá, eu vou pegar um táxi, vou lá. E eu vi aquela conversa, daqui a pouco Aí o almirante, alguém chamou o almirante, fiquei eu sozinho com esse senhorzinho, carequinha, baixinho assim que nem eu, mas com cara de velhinho, né? Aí começamos a conversar e tal, e eu digo, quem é o senhor? O senhor é almirante também? Não, eu sou engenheiro químico, mas eu trabalho em favor do programa. Você vê, a aeronáutica tem o ITA, o exército tem o IME, e a Marinha não tem nenhuma academia desse tipo. A Marinha fez há 55 anos atrás um convênio com a USP, e ela faz a formação dos seus engenheiros, dos seus engenheiros navais na USP. Ela tem um acordo com a USP. Foi uma opção que ela fez, podia ter a sua própria escola, preferiu usar a própria USP. Muito bem. E eu eu sou engenheiro químico e ajudo muito a Marinha, porque eu acho que é em favor do Brasil, precisa ajudar. E eu já fui presidente de muitas instituições, muitas entidades, e a Marinha não tem uma presença aqui em São Paulo tão grande, então eu intermedio, ajudo, porque eu acho que é bom para o Brasil o programa nuclear da Marinha, é bom para o Brasil, o cara mostrando patriotismo, né? Aí eu perguntei,
o senhor não se incomodar, posso lhe perguntar a sua idade? Porque eu estou achando muita atividade, eu vejo que o senhor tem idade. Não, eu trabalho muito, eu tenho 80 anos. E o senhor que idade tem? O senhor tem 84, ele quase caiu duro para trás. Ele parecia meu tio. Meu Deus do céu, camadinho, sabe? E eu tenho 84. Tava judiado. Tava judiadinho, entendeu? Mas o carinho é bacana. Olha, aprende comigo. Entendeu? Então, essa é a historinha que eu tinha para contar. Seu Fábio, eu gostaria de ficar a noite inteira conversando com o senhor, porque tem muito mais coisa para a gente perguntar. Mas, assim, hoje a praticagem no Brasil ela é obrigatória, mas nos outros países, como que funciona? Não, no mundo inteiro é obrigatório. No mundo inteiro é obrigatório? Desde o acidente com Concorde ou já... Não, sempre foi. Sempre foi? A obrigatoriedade começou... Não, era liberado até 1955, 56, para os pequenos navios brasileiros de cabotagem, mas aí um belo dia teve um acidente, o Vérnia ia saindo, um navio de cabotagem que só fazia Santos, Itajaí, Rio de Janeiro, um cargueirinho pequeno, ia saindo do porto e o navio grande ia entrando com prático, e o Vérnia ia saindo sem prático. E aí, não sei bem o que houve, que esse acidente foi muito antes de eu chegar na praticagem. Eu cheguei em 69. Isso foi 55, 56. Pum, bateu e o Verne afundou ali na hora. Está lá no fundo, em frente da praticagem, ali em frente à praia da Pouca Farinha. Mas ali é tão fundo e o fundo é muito mole. Esse resto de navio foi afundando na areia, engoliu. A areia não aparece mais quase nada. Nossa. Mas na hora, todo mundo viu ali da ponte, o pessoal da praticagem, que está sempre em stand-by, foi lá, correu de lancha, resgatou os marinheiros mas ninguém todos. Morreu, né? Ninguém morreu. Não, morreu o comandante. Morreu? Não, porque o comandante era um senhorzinho já, entrado nos 60, praticagem recolheu ele d'água, ele foi o último a descer do navio, recolheu, muito trouxe todo mundo da ponte. Diferente do Concorde, né? Pois que é, abandonou. Mas o comandante começou a passar mal, e aí deitaram ele lá na Ponte dos Práticos, que é hoje a Ponte Edgar Perdigão. Essa nossa ponte nova, nossa da praticagem, ainda não existia. Pois ele deitou ali e aí morreu do coração. Não morreu afogado, morreu do coração. Do choque pela emocional. emoção, né? Então, desse ponto em diante, aí a Marinha tornou obrigatória. Agora, todo navio no Brasil inteiro tem que usar prático. Tem uma pequena isenção, que são aqueles supplies da Petrobras. A gente fez um trabalho uma vez lá no Porto do Açu e eu ouvi dizer que lá não precisava porque eles têm uma ponte, né, que avança 200 metros para dentro do mar. Isso. Então é meio que em alto mar. E quando é alto mar não precisa, né? Precisa. Precisa também? Precisa. Acho que alguém comentou lá que não tinha praticagem lá. Tem. No Porto do Açu. Tem? Tem. Acho que pelo que eu tenho de informação, eles trabalham lá também. Entendi. Talvez se estiver muito na ponta, assim, é só largar os cabos e dar adiante, né? Porque é um porto offshore, né? Eles fizeram. Tem uma ponte que avança 200 metros para dentro do mar. Então é bem água profunda. Né? Água profunda, Aquele porto, você sabe que era para ser aqui em Itanhaém. Era para ser no Peruíbe, né? Peruíbe. Nossa. Mas, dificultaram tanto, botaram tanta dificuldade, foi para lá, criou emprego lá, Porto do Açu. Está lá, próspero, maravilhoso, indo para frente, era para ser aqui. Bem. Bom, então para encerrar, a gente tem que fazer aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é quem é o Fábio Fontes de bermuda e chinelo? O que você gosta de fazer nas horas vagas quando não está trabalhando? Se bem, que para de trabalhar em algum momento. Né? Não, claro que paro. Nas horas vagas, eu sou muito engajado com os meus netos, meus filhos. Tenho lá um pequeno sítio no sul de Minas. E eu preparei lá uma sede maravilhosa e ninguém vai. Entendeu? Iludido. Tem piscina, tem cavalo, tem boi, tem tudo. Me iludi. Então, minha filha mais velha mora lá sozinha, ela separou do marido depois de 25 anos de casado. Mas enfim, meus filhos já estão criados, casados e tal, os meus netos, né? Sim. Mas fora isso, eu me dedico à fotografia e ao drone, que é o meu hobby principal. Que legal. Então, todo sábado e domingo de manhã, eu estou ali no deck do pescador, que fica em frente à tertúlia, um grupo enorme de drones, uns 14, 10, 12, 13, 14 dronistas. De todos, eu sou o mais burro de todos. Eu sou um dronista
frustrado porque os meus amigos todos filmam e editam e publicam. E eu só sei filmar, não sei editar. Então eu tenho uma frustração, fico triste porque eu não sei editar. Parceria com a gente. Estou com preguiça. A gente conhece uma galera que edita bem vídeo, né, Gabriel? Faz a parceria o Gabriel que aqui, pô. esteja. Vamos fazer uma parceria com o canal. Pois aqui. mas eu... Demorou. Então eu fico vai ali... adorar suas imagens, porque a leitura dele, né? Ele deve ter pegado pontos muito legais. Então, vamos só recapitular o que a gente bateu de papo hoje. Nós recebemos Fábio Fontes, que é prático há 54 anos, é isso? 54 anos da praticagem aqui de Santos. Só isso. Só isso. 84 anos de vida? É. Olha que beleza, gente. E é uma honra pra gente ter recebido ele. E nesse papo ele abriu o coração e falou pra gente do início da carreira. Ele falou de histórias tristes e histórias felizes, né? Na condução aí dos grandes navios, da evolução dos navios, do combustível, né? Como evoluiu. E de toda a tecnologia, que inclusive a T2S participa muito das tecnologias envolvidas no porto, né? Toda a tecnologia que evoluiu ao longo desse tempo, né? Como que usa a informação dos ventos, das marés, tudo, né? Do solo, do canal do porto, a complexidade, os perigos. O processo e até, também, né? O processo para virar prático. Se você quer virar prático, né? Vamos falar se é verdade ou se é mentira. A questão de ser de pai para filho. O que você acha? Assista até o final que você vai descobrir. Certo? Certinho. Só queria agradecer aí nossos queridos patrocinadores. Prazerzaço estar aqui falando com o comandante. Ricardo e Mal. Só fiquei de ouvinte aqui com tantas muito, histórias. Ai, gente, é uma honra. Foi muito legal. Muito obrigada, viu?